Olá, bom dia! São 11 horas e 30 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Eu sou o Márcio Croin e este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O convidado do programa de hoje é o Fernando Pavani, CEO da Bitec, a primeira empresa brasileira focada em soluções cambial totalmente online. E o programa de hoje está recheado de temas interessantes. O primeiro que o Pavani vai falar é o Bitcoin, a moeda digital que está chamando a atenção dos investidores. O Bitcoin também já está sendo aceito como meio de pagamento em alguns países. Mas qual é o futuro dele? O Pavani vai analisar para você já já. Além da moeda digital, ele vai falar sobre os desafios de montar uma fintech e as oportunidades de investimento no dólar. Tá imperdível, não? Se eu fosse você, já prepararia uma pergunta para o Pavani responder no segundo bloco. É só escrever aqui na área de comentários do Facebook. Mas antes de pegar as dicas com o nosso convidado, vamos ver no telão o que vai movimentar a economia nesta semana. Eu começo com os giros de informações quentes do dia e o Ibovespa continua impossível. Na semana passada, renovou o topo histórico aos 78.025 pontos, mas o mercado continua com um sobe e desce. Então, é preciso muita atenção antes de o otimismo tomar conta e você sair investindo sem critério. Procure uma corretora e um especialista, é o momento de saber o que fazer com as suas economias. Agora há pouco, o índice principal da B3 estava aos 75.485 pontos, queda de 0,75%. O nosso próximo item é o câmbio. Eu falei para você na semana passada sobre os efeitos dos furacões na criação de empregos nos Estados Unidos. A perda de 33 mil postos é sazonal, mas se refletiu na moeda. O dólar registrou valorização de 0,19% após a divulgação do dado e fechou a semana passada a R$ 3,15. Há 15 minutos atrás, o dólar estava sendo negociado em alta de 0,56% aos R$ 3,17. Para fechar o giro de informações deste final de manhã, vamos ver o que está em destaque no www.istoedinheiro.com.br. A manchete do site da Dinheiro é o Refis, em meio à crise, estados já perdoam até 100% de multa tributária. Mais aqui à direita, a entrevista com o CEO Shahin Zaher do Grupo SEB, falando um pouquinho da história dele. E mais aqui perto de mim, David Poils, que deixou o comando da Volkswagen e está sendo substituído pelo presidente da Argentina. A reportagem de capa da Dinheiro que eu destaco também está nas bancas é a influência dos empresários na política. Desde o início da Operação Lava Jato, muitos saíram da moita, um termo muito usado por Flávio Rocha, presidente da Riachuelo, e começaram a opinar e interferir na vida pública. O que eles estão fazendo e propondo para as eleições de 2018? Saiba tudo na revista que está nas bancas, nos tablets e no site da Dinheiro. Eu volto para o telão para destacar a agenda da semana que mexerá com o seu bolso, seus investimentos e o seu negócio. Hoje, a Argentina divulga a produção industrial de agosto e a expectativa é de um avanço de 3% na comparação anual. Aqui no Brasil, na semana passada, a nossa produção industrial caiu 0,8%. Foi uma surpresa para os analistas, embora eles mantenham a perspectiva de crescimento no fechamento do terceiro trimestre, ou seja, com os dados de setembro que serão divulgados no fim deste mês. Já nesta terça-feira, vamos para a Europa saber como ficará a balança comercial da Alemanha em agosto. É esperado um saldo positivo de cerca de 20,3 bilhões de euros, quase 1 bilhão acima do resultado do mês anterior. A economia alemã continua estável após as eleições. E para fechar essa tela, o destaque vem do Brasil. A IBGE divulga as vendas no varejo em agosto, nesta quarta-feira. Os especialistas esperam um avanço de 0,1%. É quase uma estabilidade, mas indica que o consumo está voltando de maneira controlada, sem pressionar a inflação. Eu passo para a próxima tela e o dado mais importante virá da China. Todos de olho na balança comercial chinesa. Há um receio sobre a desaceleração da China, que provocaria estragos no mundo e no Brasil. Mas a balança de setembro deve mostrar que o crescimento continua sustentado e o resultado deve ficar positivo entre 38 bilhões e 40 bilhões de dólares. Por fim, para encerrar a semana, o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos. A expectativa é de um avanço de 0,6% em setembro na comparação com agosto. A alta não pressiona a inflação americana e mantém a perspectiva de liquidez para todos os ativos em todo o mundo. E chegamos ao destaque do programa de hoje. Qual é o futuro do Bitcoin? Sem perder tempo, eu quero saber do Pavani. Por que essa moeda virtual está chamando muito a atenção dos investidores? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Um pouco sobre o Bitcoin, né? O porquê que chama a atenção. A gente não pode esquecer da valorização expressiva dessa moeda digital.
Hoje está em $4.300 um Bitcoin, né? Exatamente, nas moedas, nas casas de câmbio internacionais. Né? Então isso daí é o grande, chama muito atenção, reluz no fundo da cabeça de todo mundo. Mas o motivo por que ela se valorizou é que é o importante. O uso do Bitcoin é muito fácil. Tá. Você transferir valores entre duas pessoas em qualquer lugar do mundo. Hoje você tem mais de 80 países que possuem uma casa de câmbio que negocia Bitcoin internamente com elevada liquidez e isso facilita, isso cria uma comunidade global que utiliza ativamente essa moeda. Tá. No Brasil isso não ocorre ainda, né? Você como uma casa de câmbio não pode ter o Bitcoin vendendo junto com seus outras moedas estrangeiras. Não, eu como uma casa de câmbio, né, nós não podemos por conta da regulamentação do Banco Central. Mas muito provavelmente o Banco Central vai evoluir a legislação e regulamentações internas que vá permitir a negociação de moedas digitais dentro da carteira de maneira restrita. O ponto principal hoje você pode negociar bitcoins no Brasil e o entendimento da legislação brasileira é que isso é um ativo financeiro, né? Mas você tem que evoluir o conceito da aplicabilidade dessa tecnologia para que o Brasil seja um país vanguardista na empregabilidade do Bitcoin de maneira correta. Então, assim, o futuro qual que será o uso e a empregabilidade dessa tecnologia que é o Bitcoin, mas não só o Bitcoin, mas o blockchain que é baseado no Bitcoin, né? É uma dificuldade que as pessoas têm entender a segurança do Bitcoin, né? Porque ele tem um número e uma senha e dizem que se você perder esses dois dados, você perdeu esse dinheiro todo. Isso é verdade? Isso é verdade. Se você tem um Bitcoin guardado numa carteira proprietária, né? Se você perder aquele número, aquela senha, você provavelmente perde os seus Bitcoins. Não quer dizer que os Bitcoins foram perdidos. Quer dizer que você não tem acesso a eles, né? Então o que acontece as pessoas precisam entender como utilizar o Bitcoin. Né? Como ficar seguro nesse mercado. Exatamente. Né? Você pode confiar a guarda da sua chave em uma carteira virtual, com uma recuperação de senha nessa carteira virtual, ou seja, você confia a um terceiro, igual o banco, né? Quando guarda seu dinheiro, você confia ao terceiro, ou você pode guardar na sua casa a sua chave para poder acessar aquele Bitcoin no Ledger, né? Nesse sistema descentralizado. Né? Qual que é a segurança? A segurança é a própria rede. Né? A segurança, quanto mais pessoas mineram Bitcoin, quanto mais computadores estão plugados à rede, mais segura essa rede é. Mas ele é mais vulnerável também a ataque de hackers, né? Por isso que você tem que ter uma segurança também em todos os seus dados para que isso não seja roubado. Exatamente. Se você guarda no seu próprio computador a sua chave, o que acontece é que você não é um profissional de segurança e seu computador pode estar exposto. Né? São padrões básicos de segurança que toda pessoa física tem que ter. De qualquer maneira, com Bitcoin ou sem Bitcoin. Ou sem Bitcoin. Se você guarda dinheiro, é a mesma coisa que guardar dinheiro em casa. Alguém vai te assaltar na sua casa, não tem o que fazer. Mas o Bitcoin em si, na rede, está totalmente seguro. Nunca houve um ataque ou uma quebra de protocolo da rede. O que acontece é que as pessoas guardam em lugares que perdem. Você guardou num papel, anotou tua chave no papel, o teu filho foi lá e acabou jogando fora esse papel, rabiscando, e você perdeu acesso àqueles seus bitcoins. E perdeu um dinheirão, né? Exato, exato. Então, assim, falando um pouco sobre como evoluir, como vai evoluir esse processo, muito provavelmente as pessoas agora vão evoluir o entendimento de como utilizar o Bitcoin. Então, como é que eu vou chegar numa banca de jornal e poder utilizar o que eu guardei, o que eu comprei em Bitcoins ou qualquer outra moeda digital para poder comprar um pão, para poder comprar um jornal, para poder viver minha vida normal ao redor, no meu dia a dia ao redor do país. Hoje já é possível no Brasil, em alguma cidade do Brasil, você viver 24 horas com essa moeda, porque alguns países já estão usando como meio de pagamento. No Brasil isso já é possível? Eu não conheço no Brasil. Né? Hoje no Brasil eu sei que é possível você comprar um apartamento,
a você tomar um café, a você fazer trocas de bens via internet, em e-commerce, mas eu não consigo ainda andar no metrô com Bitcoin, pagar uma conta de luz com Bitcoin. Refeição, né? Refeição com Bitcoin. Importante. Ainda tem, viu? Existem vários restaurantes que já estão aceitando, já aceitam essa moeda digital. Outros países como a Argentina, por exemplo, como a Suíça, por exemplo, você consegue viver 24 horas com a sua moeda digital. Então, isso é uma questão da abertura econômica que a legislação e a regulamentação do país traz para que as empresas adotem a moeda digital como moeda de troca, né? Isso é fundamental. O Brasil tem que evoluir, mas o mundo está abraçando essa tendência, né? Que é utilizar de maneira correta essa tecnologia que o Bitcoin aproveita, né? Se a gente for falar um pouco do que é essa tecnologia, é o blockchain. Tá. O blockchain é a tecnologia por trás, né? Então, para onde vai o preço do Bitcoin? Vai depender se o futuro, a usabilidade do Bitcoin vai continuar crescendo na velocidade que veio crescendo nos últimos anos. Isso é impossível da gente falar agora, né? É impossível de falar agora. Mas nós sabemos que a criptografia, por conta de todo esse sistema ligado, você começa a aumentar cada vez mais a segurança. O anonimato não é nem sigilo, só o anonimato entre... troca, né? Você não sabe quem são as pessoas que estão transacionando. Né? Exatamente, no primeiro momento, né? Continua a ser uma tecnologia interessante, o uso dela vai continuar sendo adotado ao redor do mundo. Quanto mais pessoas forem dominadas por essa tecnologia, pelo Bitcoin, pela moeda digital Bitcoin, mais demanda vai ter, e como a oferta é restrita, você vai ter uma inflação de preços. Tudo que existem ofertas restritas, o efeito demanda, o preço sobe temporariamente. Depois desse efeito temporário da demanda reprimida, você vai ter que analisar os fundamentos por trás. E os fundamentos aonde eu emprego, o que eu vou fazer e como, né, eu vou ter... O retorno disso, Exatamente. Né? Pavani, uma pausa aqui na nossa conversa para a gente saber o que o Luiz Arthur Nogueira preparou no quadro Descomplicando a Economia de hoje. Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Descomplicando a Economia, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. No programa de hoje vamos falar sobre a inflação, que felizmente está baixa, rodando na casa de 3% ao ano. Afinal de contas, por que essa inflação está tão reduzida? Eu diria que é uma conjunção de fatores. Uma forte recessão econômica, sem dúvida nenhuma, que elevou o desemprego e, por tabela, derrubou a inflação de serviços. Além disso, uma super safra agrícola que derrubou os preços de alimentos. E tem também um bom trabalho feito pelo Banco Central. É um Banco Central com credibilidade que consegue ancorar as expectativas. Quando a gente junta esses três fatores, a inflação de fato fica bem reduzida. É positivo ou é negativo? Eu diria que seria negativo se a gente tivesse uma deflação, que mostraria uma economia muito debilitada. Não é o caso, a inflação é baixa e o crescimento econômico aos poucos está ocorrendo. Há espaço para reduzir ainda mais os juros? A resposta é sim, e eu prevejo que o Banco Central vai quebrar o recorde histórico, atualmente de 7,25% na taxa básica. Nós chegaremos pelo menos a uma Selic de 7% ao ano. E por fim, será que acabou finalmente a memória inflacionária? Bom, aqui eu diria o seguinte: os brasileiros com até 30 anos já não têm uma grande memória inflacionária, porque nasceram junto com o Plano Real. Agora, os brasileiros mais velhos, esses sim, ainda se lembram do fantasma da inflação das décadas de 80 e 90. Seria fundamental para mim, na minha opinião, que a gente não perdesse essa oportunidade, já que a inflação está baixa, no patamar de 2,5% a 3% ao ano, que a gente mantivesse esse patamar, no máximo chegando a 4%, para que aos poucos as pessoas fossem esquecendo o assunto da inflação. Aliás, o Conselho Monetário Nacional já reduziu a meta para 2019 de 4,5% para 4,25% e para 2020
para 4%, que na minha opinião foi uma decisão acertada. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o programa da semana que vem. De volta com o Fernando Pavani, CEO da Bitec, a primeira empresa brasileira focada em soluções digitais de câmbio. Fernando, a gente tem uma pergunta aqui do Facebook, o Nader El Kadri pergunta se você acredita que o Bitcoin vai passar a ser o dólar algum dia. Pergunta difícil, né? Provavelmente como moeda de troca, né? De relações, trocas comerciais entre países, né? Pergunta difícil. Tem chance. Difícil nós falarmos agora se ele vai substituir o dólar como valor de reserva. Tá. Né? O que é um valor de reserva? É aquilo que a gente guarda, que nós temos certeza que eu nunca vou perder, e o dólar está aí há mais de 200 anos. Né? Tá. Então, existe um processo de amadurecimento do Bitcoin. Falar que o Bitcoin vai durar por 200 anos e que vai suportar crises como a depressão de 1929, vai suportar crises como a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e passar alguns grandes choques, algumas grandes rupturas, é difícil. É difícil hoje falar sobre isso. Talvez possa ser o Bitcoin, talvez possa ser alguma outra moeda que assuma esse papel de estabilidade entre os grandes bancos centrais do mundo. Tá. Existem moedas como a Ripple, que vem na cola aí do Bitcoin, que oferece uma proposta um pouco diferente do Bitcoin, mas o que ele está criando a comunidade dentro dos bancos internacionais para poder pegar uma estabilidade, uma liquidez estável, para que isso possa crescer uma comunidade dos grandes fluxos internacionais. Essa também é uma novidade, né, desse mundo virtual, digital e financeiro que está mudando, inclusive com a criação de fintechs como a sua. Né? Foi criada há pouco tempo. O que você trouxe de diferente? Qual a dificuldade de ser empreendedor no mercado em transformação? Tá. Realmente. O que é diferente? O que a gente traz de diferente numa fintech? Nós trazemos um jeito diferente de fazer negócios, de atender o público. O usuário, que é o cliente final, ele tá cansado do padrão antigo que os grandes bancos ou qualquer instituição que trabalha com o mercado financeiro, ele tá cansado desse jeito que ele é atendido, que não é uma maneira personalizada, personificada, que atenda a demanda real dele. O que é uma fintech? Uma fintech nada mais é do que baseado em tecnologia, nós conseguimos pegar e entender esse cliente antes mesmo dele ele ter que pedir ou realizar uma operação conosco. Então, na hora que você chega na nossa casa, na hora que você chega no nosso site, no nosso aplicativo, nós sabemos quem é você, nós damos um atendimento personificado e te tratamos como um só. Além de garantir os pilares que uma instituição financeira garante. Segurança, transparência, etc. Né? Transparência agora que a gente está trazendo, né? É verdade. Né? Mas segurança, uma comunicação clara e transparente, que antes não existia, e pessoas experientes por trás. É muito importante que o papel do banco, ele era personificado em banqueiros. Sem dúvida. Né? Então, a fintech traz uma comunidade. É diferente um pouco. O banqueiro é a comunidade. Hoje, uma comunidade pode destruir a tua reputação, certo? E quando a gente fala que a gente mexe com dinheiro, a reputação, na hora que você pesquisa na internet, ela pode ser destruída. Então, a gente tem um jeito diferente de fazer negócio. A gente coloca o cliente no centro do nosso serviço.
E como a gente fez isso, né? Acho que essa é a importância de contar como vocês fizeram isso, como vocês perceberam isso também, porque essa importância talvez dessa nova geração que quer se relacionar muito mais, de forma mais rápida, mais amigável do que aquela burocracia toda de ter que entrar num banco, passar pelo gerente, papelada toda, etc. Como a gente percebeu, então, né, a sua primeira pergunta. Na realidade, eu sou cliente de banco, todo mundo é cliente de banco, e eu precisei fazer uma viagem, falando um pouco da BI, né, da Bicâmbio, eu precisei fazer uma viagem internacional e a gente precisava pagar os hotéis internacionais e eu precisei fazer uma transferência. Quando eu fui ver que eu fiz transferência, eu não conseguia fazer. Quando eu cheguei numa casa de câmbio, o cara me tratou mal. Quando eu falei, pô, agora eu quero fazer uma transferência de $3.000, não podia. Quem é você? A primeira pergunta é quem eu era? Eu podia fazer essa transferência? Eu tive que provar tanto documento, demorou tanto tempo e o cara me tratou tão mal que eu acabei desistindo da operação e levei o dinheiro no bolso mesmo para pagar, entendeu? O que é pior, né? Que, assim, você está com ele, com essa espécie, podendo ser assaltado de qualquer coisa. Exatamente, não fazia sentido, você entendeu? Então, em 2013, a gente começa, eu que trabalhava em banco, eu falo, tem uma oportunidade muito grande, nem existe, o termo fintech naquela época, eu falei, vamos abrir uma pequena empresa. Sim. Uma pequena empresa. Aí o termo fintech veio depois, né? Vamos abrir uma pequena empresa para poder solucionar os serviços do sistema financeiro. O que aconteceu foi, como vamos atender essas pessoas e elas acreditarem que conosco esse atendimento estará seguro e nós conseguiremos se comunicar de maneira humana. Mesmo sendo um processo totalmente online. Mesmo sendo um processo totalmente online. Isso é fantástico. Então a gente começa. Vou contar uma verdade. Antes, o online era nós escrevendo atrás do computador. Né? Nada começa online. Eram pessoas escrevendo atrás do computador para adquirir a experiência do usuário. Uma máquina, para se tornar humano, ela depende de um humano ensinar a máquina. Nós precisamos ensinar as máquinas a serem humanos. E depois você coloca as máquinas para continuar aquela evolução baseado no comportamento da pessoa dentro da sua plataforma. E hoje em dia já não tem mais ninguém escrevendo lá, hoje em dia é tudo online, já tem esse comportamento compreendido. Hoje a gente tem o engajamento, a gente tem robôs de atendimento, nós fazemos estudos de comportamento para tentar antecipar toda a demanda que o cliente tem. Nós tentamos, né, não existe o 100%, mas nós tentamos se comportar de acordo com a tua necessidade. E aí a dificuldade, claro, hoje é capital, humano. Uma fintech, ela é feita ela é constituída de pessoas da maneira mais enxuta possível, com um entendimento muito grande de tecnologia pura. Né? Então, nós precisamos de pessoas que aprendam rápido a programar, a entender do produto e a entender sobre os clientes, colocando sempre o cliente no meio. Então, assim, é uma outra forma de fazer. Quando você ia na instituição financeira, não sei se todo mundo aqui sabe, lembra, mas você é mais você é um número, um crachá. É isso aí, é um número de conta, né? Exatamente. Conta de ser o seu nome, né? Acho que essa é uma coisa interessante. Você falou em produto, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, quem tiver querendo saber o que vai acontecer com o dólar, e aí, você que trabalha com câmbio, para onde vai o dólar? Olha, o dólar ele caiu, né, e agora voltou a subir, ele chegou até 3,09, agora está 3,17, como você mostrou no começo do programa. Eu não vou ser pessimista aqui, tá? Tá, ótimo. Mas eu vou falar uma verdade. A economia brasileira não pode ter um dólar muito valorizado, abaixo de R$3. A economia brasileira está num processo de recuperação da saúde da economia. Eu sei que para viajar para Disney é caro pagar $1 a 3, porém, para exportar é muito melhor. Então, o que eu vejo do meu legado como economista e como eu vejo o fluxo financeiro dentro da BI, toda vez que o dólar vai perto de 3, o fluxo de saída aumenta demais.
Tá. E isso é ruim para a economia. Então eu acredito muito que o dólar vai ficar acima de 3 neste médio prazo, que é quando as contas internas se estabilizam, dado que não venha uma reforma previdenciária. Aí a gente vai mudar de patamar e aí tá com o Congresso, né? Aí tá com o Congresso. Pavani, obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês, foi um prazer participar desse programa. Muito bem, e muito obrigado a você pela companhia nesse Dinheiro na semana de 9 de outubro de 2017. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todos os alertas com as novidades da TV Dinheiro, que exibe diariamente uma novidade para você. Nos vemos na próxima segunda, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios. Tchau.